realmente, antes de sair da terra, ou antes de falecer, ou antes de ir para outro local, ou fazer uma viagem, é algo tão importante que nós procuramos guardar aquilo com todo carinho e cumprir aquela palavra. Amém, irmãos? Por exemplo, se um pai de família está nos últimos momentos, ali, prestes a falecer, ele reúne os filhos e ele traz ali as últimas palavras para os filhos, conforme nós vemos na Bíblia. Nós vemos na Bíblia como Abraão fez, como Isaac fez e outros fizeram, reuniram ali os filhos. E ali deu a última palavra para eles e ali os filhos procuraram com todas as forças cumprir ali a palavra que foi falada e que foi pedida pelo Pai. E essa palavra, queridos, que o Senhor fala para nós, foi a última palavra que ele trouxe para a igreja, antes mesmo, para os discípulos, antes mesmo dele subir aos céus. Então essa palavra que ele deu é uma palavra que precisa ser praticada de forma veemente. É uma palavra que precisa ser praticada de uma forma integral. Não é uma palavra que você fala, talvez eu faça, talvez eu vou pensar no assunto. Primeiro que o verbo aqui, irmão, portanto, ide, é um verbo imperativo. Fazer, ide e fazer. É verbo imperativo, é verbo de ordem. Não é verbo de, talvez você possa fazer, talvez você vá fazer, dá para você fazer? Não, é uma palavra imperativa, é uma palavra de ordem que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E ele diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. E essa passagem aqui, irmãos, aconteceu logo após que ele apareceu aos discípulos do Mar da Galileia, ali. E a Bíblia, sabiamente, o escritor, ele disse que mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus. Mais de 500 viram o Senhor Jesus. Por quê, amado? Porque aquela tradição que os judeus tinham, de que o corpo do Senhor Jesus foi roubado, aquilo ali praticamente cai por terra. Porque se você fala, um viu o Senhor Jesus ressuscitado, ou 2 viram, 3 viram, 4 viram, 5 viram, 10 viram, você vai ficar meio assim. Mas 500, você já vai pesar na balança e vai dizer, não, se foram 500 ou mais de 500, então o negócio foi real mesmo, viu, amado? Então, o Senhor, ele deixou para nós uma ordem, e essa ordem, ela precisa ser cumprida. E a nossa igreja, a Elohim, ela precisa cumprir a ordem do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, precisa cumprir a ordem do Senhor, irmãos. Precisamos cumprir, está difícil evangelizar, está difícil porque tem muito escândalo, está difícil, não, irmão, não tem nada a ver. Quem está precisando, irmãos? Quem está precisando, se você entregar uma palavra forte de Deus, direcionada, ele não vai titubear e vai aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Tudo é momento. É você na fila de um banco, é você na fila de uma lotérica para pagar uma conta, é você encontrando um amigo, é você no aniversário de família, é você numa festa, num casamento. Tudo é momento que Deus te proporciona. E nós queremos que Deus nos canalize muitas almas para serem salvas no ano de 2026. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nós aprendemos aqui na igreja que igreja não é um prédio. Igreja não é um prédio. A igreja, quem é a igreja, irmão? Eu sou. Igreja somos nós aqui, o povo de Deus. O prédio é o local onde nós nos reunimos para cultuar, para sairmos do sol, sairmos da chuva, saímos ali da poeira, do vento, né? A igreja é aqui, somos cada um de nós que somos aqui reunidos. Então, queridos, a igreja, ela não é um prédio, a igreja é um povo. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E esse povo, irmão, não foi chamado para ficar parado. Não foi chamado para ficar parado, mas para cumprir uma missão. Uma missão. Se a igreja ela não está em missão, ela perde o propósito. Jesus não disse, venha a mim, ele disse, ide. Muitas igrejas pecam, porque pensamos que as pessoas precisam vir. Está errado. Ir. A gente olha o filme Jeová. Todo dia olha ele. Lá em Itaipoçu está assim, ó, cheio, Maricá está cheio. Está crescendo muito lá para TJ. De porta em porta. Hoje eu estava lá, um sol a pino. Eu vim para a igreja mais cedo, lá no meu portão lá, e tinha um já com lenço assim, já. O senhorzinho já. Eu falei, gente, está cumprindo o mesmo ídolo do Senhor Jesus.
Um sol de 9 horas da manhã já, quase 40 graus. Mas estavam lá. Mês retrasado, eu vi um com um bebezinho. Sempre falo isso aqui, né? Sempre falo. Essa semana agora eu vi o bebezinho já está grandinho, está andando já. Mas o bebezinho, enquanto não andava, ia dentro do carrinho. Ele e a esposa lá, evangelizando. Cumprindo o ID. Indo de casa em casa. Cumprindo o ID do Senhor. Né? O ID lá, que eles, né, pregam lá para eles. Cumprindo, porque eles entenderam que a igreja não é vinde. Não é você, venham. Não, é ide. Essa é a ordem que o Senhor nos deu. E nós precisamos nos atentar, irmão, porque Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você está, o Senhor vai cobrar de nós. Então, querido, se você vai numa padaria e você chega lá assim, por volta de 9 horas da manhã, né? Vai comprar o pão, 8 horas da manhã, tem pão? Aí o cara fala assim, rapaz, não tem pão não. Tem remédio. Mas aqui não é padaria. Não tem pão. Chega no açougue e fala, eu queria 1 quilo de alcatra. Não tem alcatra. Mas tem pão. Ué, mas isso aqui não é açougue? Ué, como é que pode uma padaria que não tem pão e um açougue que não tem carne? Como é que pode uma igreja que não tem salvação de almas, irmãos? Você está entendendo, irmãos? Igreja é igreja quando ela salva almas para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí é uma igreja. A função da igreja é essa, é ir, é pregar o evangelho. Então, irmãos, essa missão, ela nasceu no coração de Deus. Lá em João 3,16, diz, porque Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Talvez seja o versículo que todo mundo sabe de cor. Que Deus amou o mundo de tão grande maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro missionário aqui foi quem, irmãos? Foi Deus. Deus foi o primeiro missionário. Lá do céu, lá dos altos céus, Jesus disse, não, eu vou. A quem enviarei? Lá em Isaías, você vê, a quem enviarei? Quem é de ir por nós? Quem é de ir? Quem é que quer ir lá para aquela terra suja, fedorenta, empoeirada? Quem quer sair do céu, irmão? No céu, o ouro lá é coisa tão barata que você pisa no ouro. Tão barata que é o céu, né? O que é o ouro, aliás, e aqui na terra é tão caro o ouro, tão caro, as pessoas brigam pelo ouro. Lá em Serra Pelada você vê que um matava o outro por causa de ouro. Eu tive um amigo nosso que foi pegar ouro lá em Roraima, naquele local assim, ele era meio indígena, chegou lá, cadê fulano? Era Gonzaga o nome dele, cadê o fulano? Ah, Gonzaga mataram ele. Acho que ele achou algum ouro lá, alguma coisa, mataram o Gonzaga. Meu irmão sabe disso, né? Estava lá, um conhecido nosso. Tão valioso que o ouro é na terra. Mas no céu, irmãos, vamos pisar nele. Quem que vai pisar no ouro no céu? Diga bem. Aleluia. Pedra preciosa no céu. É assim, ó, os montes assim, ó. Muro de jaspe, de cristal, de esmeralda. Coisa preciosa, coisa maravilhosa. Aqui na terra é um absurdo para você achar uma pedra dessa, para ter. Talvez você pague milhões. O diamante maior do mundo que foi encontrado, me parece que foi do Brasil, se não me engano, um diamante enorme, que agora voltou para o país de novo, né? Gigante, vale milhões de diamantes daqui. No céu isso aí vai ser lixo. Vai ser assim, você vai estar botando a mão dele assim, ó, nos muros assim. Então, queridos, mas Jesus, ele não se importou. Jesus, ele não se importou com toda essa riqueza que tinha no céu. Pisando em chão de ouro. Andando ali, irmãos, não sei o meio de comunicação que tem no céu, mas não tinha poeira, não tinha nada disso. Ele não se importou. A Bíblia diz que ele fez homem. Se fez homem e habitou entre nós. Você imagina Jesus chegando aqui na terra, irmão, tendo que aturar aquela poeira ali de Israel. Tão poeirento que era o local, que quando você chegava na casa das pessoas, era obrigatório fazer o quê, irmão? Lavagem de pés. Não, deixa eu limpar seus pés, porque está tão empoeirado. Ih, o seu pé está muito sujo, tem que lavar. Primeiro que lavava na porta da entrada da casa, por quê, querido? Porque para não sujar tanto a casa. Né? O camarada viu com aquela alpercata, né, coisa antiga, né, aquela sandália, né, e ali lavava o pé dele. Sujeira muito grande. Andar em cima de lombo de burro. Jesus andava em cima do lombinho do burro, irmão. Por quê, querido? Tudo por amor a nós. Então, o primeiro missionário veio do céu, chamado Jesus. Aleluia. Deus, ele é missionário.
Antes mesmo de enviar a igreja, ele enviou Jesus. A missão não é um projeto da igreja, a missão é um projeto do céu. Amém, querido? Missão é um projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus. E nós, como filhos obedientes, vamos cumprir essa missão. Porque nós somos o que, filho obediente? Diga amém. Nós somos filhos obedientes. Precisamos cumprir essa missão. Né? Uma igreja em missão, irmãos, entende que pessoas são mais importantes que estruturas. As pessoas são mais importantes que as estruturas. Talvez a igreja é uma estrutura muito bonita. E eu contei aqui um dia, não sei se algum irmão viu, uma igreja aqui em São Gonçalo fez um prédio muito bonito atrás, muito bonito. E ali eles tiveram uma ideia de fazer um projeto, aquele projeto chamado Segundo Tempo. E o pastor levou a assembleia da igreja, a reunião dos diáconos lá da igreja deles, e chegou lá, alguns diáconos se levantaram e falaram: não, pastor, você não vai fazer um projeto Segundo Tempo, esse prédio tão bonito que nós temos aqui, tudo emassado, bonitinho, limpinho, tão maravilhoso, piso de porcelanato, tão lindo, para botar essas crianças, tudo remelenta aí. Essas crianças tudo cheio de piolho aqui atrás. Não, pastor, nada disso. Aí alguns falaram assim: não, mas a igreja está aqui para isso. Aí o pastor se levantou e falou assim: olha, as vidas são mais importantes do que a estrutura desse prédio. Sujou, a gente vai lá, pinta de novo. Quebrou, a gente vai lá e conserta. Mas nós precisamos tirar essas crianças que estão na comunidade, nas drogas. E esse projeto vem para nós, um projeto muito importante, um projeto muito bom, para libertar essas crianças que estão no bairro aí para cima e para baixo. É menos um traficante, uma criança dessa salva para Jesus. É menos um drogado que vai depois te assaltar na rua ali. É menos um. Então, queridos, ali os irmãos entenderam que o projeto era mais importante. E que aquela estrutura, irmãos, não valia nada. As almas eram mais importantes para a obra do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então, amados, uma igreja que entende, né, o que é uma igreja em missão, ela entende que pessoas são mais importantes que estruturas. Almas valem mais do que o conforto. O evangelho precisa ser anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Custa o que custar. A missão, queridos, é para todos nós, não é apenas para alguns. Fico triste muitas vezes quando a gente faz um projeto evangelístico. Aí agora, graças a Deus, fizemos aí um projeto de um culto das esquinas, evangelho das esquinas ali. Está muito quente o sol, agora espero dar uma melhorada primeiro. Chega lá, quantos vão? 3, 4, 5, 6. Irmãos, todos nós fomos chamados para evangelizar. Todos nós fomos chamados para falar de Jesus. Todos. Inclusive o pastor da igreja também. Precisa falar também, presente. Não é verdade? Todos nós. Por quê, querido? Porque a missão não é apenas para alguns. A missão é para todos. Diga comigo essa. A missão é para todos. Todos. Todos nós precisamos evangelizar para falar do amor do Senhor Jesus. Atos 1 e 8: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Poder de Deus. O poder já nos foi dado, irmão. Você não precisa ter medo. Fizeram uma pesquisa e falaram que muitos cristãos têm medo de evangelizar. E para isso, esse ano, falei com a pastora Rejane, que eu queria que você estivesse, aqui pela manhã, nós vamos fazer dois cursos de evangelismo aqui na igreja. Um no primeiro semestre, deve ser em março, né, Rejane? Na agenda está em março. E o outro, se não me engano, é outubro, não é isso? Março e outubro. Para você aprender a evangelizar. Ninguém vai poder dizer aqui na igreja: eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. Eu sou incapaz. Nunca me passaram. Apesar que nós já fizemos na igreja mais antiga, né, algum tempo atrás, nós já fizemos alguns cursos de evangelismo, mas nós temos que fazer de novo. De novo, de novo. E de novo. É igual o pastor Oswald Smith, da igreja de Toronto, lá dos povos. Ele assumiu a igreja e ele tinha uma visão missionária incrível. Essa igreja chegou a enviar mais de 300 missionários. Igreja Toronto dos povos, lá no Canadá. Você vê, se você ler esse livro, você vai ver que coisa maravilhosa. E quem contou essa história foi o pastor Edson Queiroz, um missionário antes dele falecer, um pastor muito usado pelo Senhor, que nós conhecemos ele, inclusive.
E o pastor Edson Queiroz, ele pregou na igreja, o primeiro sermão dele, de posse da igreja. Ele tomou posse, missões. E aí, segundo domingo, na igreja, missões também, importância de missões. Terceiro domingo, missões. Quarto domingo, missões. E alguém chegou para ele no final do curso, pastor, você não vai parar de falar sobre missões, não? Ele falou assim, eu não pararei de falar sobre missões até que a igreja aprenda o que é missões. Você já viu que Paulo repetia muitas coisas em suas cartas? Gente, Paulo já falou isso na outra carta. Paulo já falou isso na outra carta. Por quê, irmão? Nós precisamos ser repetitivos, sim. O povo precisa aprender o que é evangelismo e o que é uma igreja em missão. E aquele pastor, irmãos, ele conseguiu fazer uma estrutura gigantesca na área missionária. E a igreja dos povos, em Toronto, chegou a enviar, se eu não me engano, cerca de 300 missionários. Todo mundo, 200 e pouco, um negócio assim. Fez um trabalho gigantesco aquela igreja ali no Canadá. Foi algo assim fantástico, algo assim poderoso. Por quê? Porque ele conseguiu encasquetar, inculcar. Esse é o termo. Inculcar na mente da igreja que missões era um trabalho importantíssimo. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz, recebereis poder, sereis minhas testemunhas. Quem aqui é testemunho do Senhor? Diga amém, irmãos. Eu sou testemunho. Glória a Deus. Sou testemunho do Senhor Jesus Cristo. Missão não é só para os pastores que estão no campo, ou para os missionários que estão no campo também. Todo crente, ele é um missionário. Nós acabamos agora, irmãos, com essa ideia, está acabando, graças a essa ideia de que o missionário é aquele que ele sai daqui, tem o culto de despedida dele, vai embora, depois nunca mais ele volta. Parece até um astronauta, né? Foi embora, não sabe nem quando vai voltar. Se perder na galáxia daquela, acabou, vai embora. Missionário antigamente era assim, a gente sabe, hoje missionário, todo mundo chorando, não tinha zap, não tinha e-mail, tá lembrado, irmão? Não tinha nada, ficava esperando a vida inteira uma carta do abençoado missionário. Nós passamos por isso aqui, né, Vivi? Né? Os missionários que a gente viu no campo, né? Ficava esperando a vida inteira. Não tinha nada. Hoje é tão fácil falar com o missionário. É tão fácil passar um zap para ele. Você quer ver? Semana agora, a Venezuela estava naquela turbulência lá, né? Os Estados Unidos invadiu lá, levou o Maduro, né? E eu botei até no grupo de missões, né? Então tem uma missionária amiga nossa, chamada Vânia, e ela está na Venezuela. E o pessoal estava preocupado com a situação dela. O que estava acontecendo na Venezuela? Porque a princípio, irmãos, todos ficavam caladinhos, ninguém falava nada, mas o povo estava com medo, ainda está com medo, o povo está acuado, dentro de casa. E ela disse, olha, o povo, aí daqui a pouco o Joãozinho, que é o irmão da Isabel, da presidente da Queiroz, botou no grupo que nós participamos e disse, olha, ela disse que o trabalho lá, que lá, o que está acontecendo? As pessoas estão em casa, não tem quase ninguém na rua, olha só, rapidinho assim, irmãos, ó, pelo zap, não tem quase ninguém na rua, por quê? Porque o povo está assustado, não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, ela falando, o alimento aqui subiu já 75%. Em uma semana. Rapidinho vai a notícia. Então, queridos, todo crente hoje é um missionário. Você não precisa, querido, estar fazendo um curso de missões para você ser missionário. Você não precisa ter teologia para você ser missionário. Você não precisa, querido, ser um expert na palavra de Deus para você ser missionário. Não precisa. Você precisa, sim, ter disposição e vontade de falar de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Onde ele é missionário? No trabalho. No trabalho com seus colegas, seus amigos. Lá, na hora do almoço, falando de Jesus, tendo oportunidade. Ele pode ser um missionário, né? O crente pode ser um missionário na família. Como eu falei aqui agora há pouco, numa festa. Agora teve Natal, muitas pessoas, né? E segundo estatísticas, é mais fácil você ganhar um colega para Jesus, você ganhar uma pessoa conhecida, você ganhar um parente para Jesus. É muito mais fácil. Pesquisas falam isso, do que você chegar e uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai lá e fala de Jesus para ele. Ele fala, mas eu não te conheço. Quem é você? Quem é você? Aí fala, eu sou Vanderlei, mas eu te conheço. Eu não te conheço, não sei quem você é. Mas quando o Vanderlei tem um colega
que é conhecido dele, que já tem a confiança dele. Quando Vanderlei tem um parente, um amigo, um parente dele, que já conhece ele, já sabe da idoneidade dele, e ele começa a falar o que Jesus fez na vida dele, aí fica diferente. Irmãos, evangelizar, simplesmente fale o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Sabe por que a igreja de Atos dos Apóstolos crescia, irmão? Sabe por que crescia? Porque enquanto a irmãzinha estava lá no Rio, né, lavando a roupa, ela estava falando assim, olha, meu marido estava doente, mas chegou uns caras lá em casa chamado apóstolo, né, foi em nome de Jesus lá, representando o tal de Jesus, orou pelo meu marido e ficou curado. Ué, teu marido? Aquele que tinha uma certa deficiência? É, ele mesmo. Ué, ele está andando agora, daqui a pouco chega o marido andando lá, olha ele, é curado. Ah, não, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. O evangelismo fluía de forma natural. Evangelismo é natural. Aí você fala o que Deus está fazendo na sua vida. E eu sei que muitos aqui são abençoados por Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui têm muitas vitórias para contar, irmão. Muitas ficamos caladinhos, não falamos nada. Mas muitos que têm muitas bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos de cura, coisas tremendas que Deus está realizando através de você. Aleluia. Conte, abre a tua boca. Então assim você vai ser um missionário, querido. Na família, no trabalho, na escola e na cidade onde nós moramos. Onde Deus colocou, ali é um campo missionário. Aleluia. Eu louvo a Deus que todo local que Deus me colocou, eu pude evangelizar e falar de Jesus. Todo local. Eu lembro de Raquel na escola, né, trabalhando ali na prefeitura. Muitas vezes, ela ali aproveitava o momento e falava de Jesus. Falava do Senhor. Nós não podemos ser envergonhados do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que se envergonha de mim, naquele dia, eu me envergonharei dele também. Não podemos. Tem muito crente, agente secreto. Tem muito crente que nem carrega a Bíblia mais para a igreja, vem do celular. Tem medo de falar que é crente. Mas não podemos ser, irmãos, crentes. Nós não podemos ser crentes, agentes secretos. Nós podemos ser crentes e falamos do amor de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Uma igreja em missão, irmãos, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vocês viram, irmãos, que hoje nós colocamos o povo de joelho? Eu quero todos os cultos, irmãos, todos os cultos. Ou oração no início, ou oração no meio, ou oração no final. Não precisa engessar, viu, irmãos, que dirige o culto. Não precisa engessar. Ah, vamos fazer só no início do culto. Daqui a pouco eu vou, não, 10 minutos, daqui a pouco eu vou chegar, porque acabou a oração, não gosto de orar, aí vem depois. Né? Não, você pega o camarada no meio, viu, irmão? Pega no final, pega no início. É a estratégia que Deus está dando para nós. Né? Por quê? Porque nós precisamos orar mais. Vamos orar mais. Esse ano nós vamos para o monte. Pedir para a pastora Zeni para fazer o cronograma do calendário. Né? Ela vai fazer para me entregar esse calendário aí. Né? Estamos dando uma folguinha para ela, que está uma férias, entre aspas, né? A Zeni foi uma férias devagarzinho. Daqui a pouco a gente começa a arrancar o couro dela de novo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Né? Nós vamos para o monte esse ano 4 vezes. Cada 3 meses, nós vamos subir ao monte. Juntamente com o MOP, Ministério de Oração Profética da Igreja, para fazer o fechamento das campanhas de quarta-feira, viu, pastor? Em nome de Jesus. E vamos no ônibus. E vamos lanchar lá também. Vamos ver se a gente compra uma mesa boa para levar. Aquela mesa que monta de monte. Tá? Para a gente poder botar lá no monte. Para lanchar também. Uma benção. Final do ano foi uma benção. Então você se programa. Em março vai ser a primeira saída para o monte. Tá? Março. Depois de 3 meses vamos fazendo as saídas. Por quê? A igreja precisa orar mais. Irmãos, não vem avivamento se não tiver oração. De vez em quando eu estou lá em casa, junto com Raquel, a gente acessa. Quem que vocês fizessem isso, irmão? Acessasse os grandes homens de Deus, a história deles. E nós vimos a história do homem que trouxe o pentecostalismo para o mundo. Qual foi o nome dele? Aquele lá da Rua Azusa. Seymour. Vimos que história daquele homem, irmão. Que história daquele homem. Você acessa na internet, no YouTube, a vida de Seymour. O avivamento da Rua Azusa. Irmãos, que história. Sabe por que Deus avivou aquele povo, irmãos?
era um povo de constante oração. Não tem avivamento se não tiver oração. Não existe. Ah, Senhor, vamos ver avivamento. Vamos fazer campanha para ter avivamento. Não vai ter avivamento. Se nós não pagarmos o preço na oração, não tem avivamento espiritual, irmãos. Essa é a realidade. Mas não é oração na igreja, 10 minutinhos, não. Isso aqui é oração para inglês ver. Né? É uma oração muito curta, pequena. É gastar tempo com Deus. Para Deus salvar tua família. Para Deus libertar teus filhos. Viu, querido? Para Deus tirar teu filho das drogas. Deus tirar teu filho da prostituição. Para Deus salvar teu marido, irmão. Isso é, irmão, verdadeiramente avivamento espiritual, querido. E você vê a vida desses homens amados. John Wesley, por exemplo, John Wesley. A mãe de John Wesley, a Susana, tinha, se eu não me engano, tinha 10 filhos. Estava lendo semana agora sobre ela. E a Susana Wesley, eu estou fazendo um devocional sobre como ouvir a voz de Deus. E num desses capítulos devocional que eu estou lendo, ele mostrou sobre como ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus no momento de quietude, silêncio. Você não pode estar com o rádio ligado, você não pode estar com a televisão ligada. Você está no local ali onde você vai ouvir a voz do Senhor, um momento de silêncio. É por isso que muitos homens de Deus, de antigamente, que viviam um momento mais silencioso, muitos deles viravam anacoreta, iam para as selvas, iam para os bosques, iam para as cavernas ficar sozinhos. E ali você vê imagens, de verdade mesmo, imagem de anjo que descia e falava com eles. Por quê, querido? Porque na agitação do dia a dia, na preocupação, Deus não fala conosco. Deus não fala conosco na agitação. Deus fala conosco na quietude. Viu, irmãos? Quietude. É o silêncio, né? Aquela quietude, aí Deus começa a falar contigo. Susana Wesley, ela tirava 1 hora por dia. Olha que coisa interessante. A mãe de John Wesley e Carlos Wesley. Foi um dos maiores evangelistas do século XVIII da Inglaterra. Homens tremendos, homens que fizeram algo tremendo na Inglaterra. E ela tirava 1 hora por dia, falava os 10 filhos assim, olha, eu vou entrar no quarto agora, durante o dia. Vou ficar 1 hora falando com o Papai do Céu. Ninguém vai bater na porta e perturbar. Que agora é o meu momento especial de estar falando com Deus. Que coisa, irmãos. A mulher deu para o mundo, irmãos, 2 homens tremendos. Um dos fundadores da igreja metodista, o Wesleyano, e é metodista também do Brasil. Homens tremendos. Por quê, amado? Porque tinha momento de oração com Deus. Então a nossa igreja precisa orar, irmãos. Uma igreja em missão precisa ser uma igreja cheia do Espírito. Em Atos 2, 46, 47, ela fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iriam sendo salvos. Irmãos, eles se reuniam no templo, irmãos, também para as refeições, né, e também para oração, para buscar o Senhor. O que aconteceu quando aqueles homens foram ali, naquele templo, para orar, buscar o Senhor? Tinha um paralítico na porta do templo. Né? Tinha um paralítico na porta do templo. Ele pediu de esmola para eles. Os homens estavam tão cheios de Espírito Santo, queridos. Ah, me dá uma esmolinha, por favor. Não tem prata nenhuma, não. Mas o que eu tenho o poder de Deus na minha mão aqui. O poder de Deus é mais precioso do que prata nenhuma. O poder de Deus é melhor, irmão, do que riqueza. O que eu tenho aqui eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E no mesmo instante, aquele homem se levantou. Porque, amado, aqueles homens estavam cheios de Espírito Santo de Deus. Aqueles homens estavam indo para o templo para orar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam também ali, né, indo orar na beira de um rio. E ali todos os dias aquela mulher chegava até ele e falava: essa mulher, esse homem que está aí, ó, são do Deus Altíssimo. Adivinhava a vida deles, falava tudo. Porque o diabo também adivinha a vida, viu, irmão? Viu, querido? O diabo também adivinha a tua vida. Fala tudo que vai acontecer na tua vida também. Tá? Ele tem esse poder também, infelizmente. Né? E ali Paulo e Silas não aguentava mais de ver aquela mulher ali falando a vida deles. Não aguentava mais. Eles tiravam o tempo, irmão, para ir até a beira do rio, para ficar sós com Deus,
para poder o quê, irmãos? Fazer o quê? Orar. Então, oração é o momento de quietude. Você, pai e mãe, pode dizer para os seus filhos, não bate na porta agora não. Desliga o celular, porque eu vou passar um tempo aqui a sós com Deus. Uma vez fui visitar o pastor Jeremias de Matos Fontes, ele foi pastor da Igreja Batista do Calvário em Niterói. Homem de Deus também. Quando cheguei lá, para conversar com ele, na linha S8, a mulher dele falou assim para mim, pastor, o senhor marcou horário com ele? Não marquei não, irmão, queria conversar com ele. Aí ele falou assim, não, ele não vai poder te atender. Ele está agora no momento dele de devocional, de busca ao Senhor, e ele não atende nem o Papa. Ele não atende ninguém. Amém. Compreendi? Amém. Deus abençoe. Outra hora eu volto e falo. Queridos, sem oração, irmão, não existe avivamento espiritual. Sem oração, não existe, irmãos, salvação de almas. Sem oração, sem pagar o preço da oração, irmãos, não existe. Não tem como, irmão. Ah, vamos fazer aqui conferência. Não tem jejum, oração? Não adianta, não vai ter. Essa é o que Deus tem falado para nós. Então a igreja primitiva crescia porque ela vivia em comunhão, testemunhava com ousadia e dependia do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva dependia do Espírito Santo de Deus. Quantos dependem do Espírito Santo de Deus? Diga amém, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Dependemos dele nas nossas vidas. Então, queridos, para encerrar nesta noite, a missão exige sacrifício. A missão exige sacrifício. Exige não só sacrifício, mas exige também ação. Ação e sacrifício. Romanos 10, 14 e 15 diz assim, como virão se não há quem pregue? Como é, irmãos? Que o teu marido vai aceitar Jesus se não tem quem pregue? Você não prega para ele? Não ora. Como é que teu filho vai vir para Jesus se você não ora e não prega para ele? Como é que o vizinho vai vir para Jesus se não prega, se você não prega, se você não fala do Senhor para a vida dele? Romanos 10, 14 e 15 fala assim, como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como alguém vai invocar, irmãos, se não tem quem pregue o Evangelho do Senhor Jesus? Como? Como, irmãos? Isso aqui, irmãos, é um texto que fala que nós precisamos ir e não ficar. Precisamos ir e não ficar. E como, então, invocarão aqueles que não creram? E no final ele fecha, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe por quê, irmãos? Aquele que anuncia boas novas, irmãos, o pé dele está andando o tempo todo. Está falando de Jesus. Esses pés são belos, são maravilhosos diante do Senhor. Você está anunciando as boas novas. Amém, querido? Uma missão que custa tempo, custa recurso. Né? Missão, irmão, vai custar o nosso conforto. Muitas vezes, está no sol, a pino, muitas vezes está lá na rua evangelizando, falando de Jesus. Né? Eu me lembro de uns gideões ali, às vezes de manhã cedo, né, irmão? De manhã cedo, às vezes 6 horas da manhã, 6 e pouca da manhã, estão saindo daqui, indo para frente da escola, para poder entregar os Novos Testamentos. Ali. Aí, às vezes, no sol, a pino também. Estão no portão lá, na hora da entrada, né, do turno da tarde, estão lá entregando. E muitos deles, os idosos, eu vi ali um senhor de quantos anos? 90 anos, né, mais ou menos? Aquele senhor que estava lá no colégio de Maricá, um idoso. 90, irmãos, vou falar de novo. Eu vi um senhor com quantos anos? Fala aí, irmão. 95 anos de idade. Evangelizando e falando de Jesus. Vou dar um glória aí, irmãos. Ele não conseguia ficar em pé. Ele botava uma cadeirinha para ele sentar e entregar os Novos Testamentos lá também. Não é verdade? 95, eu olhei aquele homem assim, idoso, entregando o Novo Testamento nas cobras de Jesus. Que vergonha! Eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado. Um homem de 95 anos, irmão, evangelizando, falando de Jesus, e nós aqui muitas vezes mais novos ainda. Queridos,
Então não tem idade para se evangelizar. Não existe idade. Né? Não tem. Entendeu, irmão? Então, querido, o preço da obediência é sempre menor do que o custo da desobediência. Viu, amados? Então, queridos, nós queremos nessa noite que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Mas vamos fazer uma oração primeiro. Eu quero que você feche seus olhos agora em nome do Senhor. Eu quero que nesse momento você diga, Senhor, este ano é o ano